Bom, eu tenho aqui a palavra boca. Boca, ela está escrita no normal. Vamos escrever boca aqui. Depois eu vou riscar esta palavra boca para não confundir. Depois eu tenho salinha. Salinha está no diminutivo. Vamos escrever salinha aqui. Vamos riscar a palavra salinha. Depois eu tenho nariz. Nariz está no normal. Vamos escrever nariz aqui. Vou riscar a palavra nariz. Depois eu tenho murinho. Murinho está no diminutivo. É um muro pequeno, então eu chamo de murinho. Vou riscar murinho aqui. Depois eu tenho boquinha. Boquinha é uma boca pequena, ela está no diminutivo. Vou colocar boquinha aqui. E vou riscar boquinha. Depois eu tenho rapazinho. Rapazinho também está no diminutivo. Vou escrever rapazinho aqui. É um rapaz pequeno. Vou riscar rapazinho aqui. Depois eu tenho muro. Muro é uma palavra normal. Muro. Vou riscar muro. Depois eu tenho sala. Sala também é uma palavra normal. Vou escrever sala aqui. Vou riscar a sala aqui. Rapagão. Rapagão está no aumentativo. Então, vou escrever rapagão aqui, que é um rapaz grande. Eu não falo rapazão, eu falo rapagão. Vou riscar aqui rapagão. Depois eu tenho aqui narizinho. Narizinho é um nariz pequeno, tá? Então, vou colocar narizinho aqui no diminutivo e vou riscar a palavra narizinho. Depois eu tenho fogo. Fogo é uma palavra normal. Vou colocar aqui no normal. Fogo. Vou riscar fogo. Depois eu tenho aqui casinha. Casinha é uma casa pequena. Vou colocar ela aqui no diminutivo. Casinha. Vou riscar a palavra casinha. Depois eu tenho chapelão. Chapelão aqui no aumentativo. Porque é um chapéu grande. Chapelão. Que eu falo. Vou riscar chapelão aqui. Depois eu tenho foguinho. Foguinho está no diminutivo, tá? Vou escrever foguinho aqui. Vou riscar a palavra foguinho. Depois eu tenho casarão. Casarão no aumentativo. Vou escrever casarão aqui, uma casa grande. Vou riscar casarão. Depois eu tenho casa. Casa normal. Vou escrever aqui que é uma palavra normal. Casa. Vou riscar casa. Depois eu tenho narigão. Narigão no aumentativo. Vou escrever narigão. Depois eu tenho, deixa eu riscar aqui narigão. Depois eu tenho fogaréu. Fogaréu também no aumentativo. Então, fogaréu.
um fogo enorme ali que se espalhou, tá? Vou riscar a palavrinha fogaréu. Depois eu tenho um rapaz. Rapaz é uma palavra normal. Rapaz. Depois eu tenho, deixa eu riscar aqui, muralha. Muralha é um muro grande. Então, aqui no aumentativo. Muralha. Vou riscar muralha. E por último, bocarra. Bocarra, uma boca enorme, tá? Bom, nós escrevemos todas as palavras aqui. Diminutivo, normal e aumentativo. Não precisa ser nessa ordem aqui não, tá? Então, vocês escrevendo a palavra nos lugares corretos, tudo bem. Então, aqui vocês irão escrever palavras que estão só no diminutivo, aqui só no normal e aqui só no aumentativo. Número 7, descubra as palavras no diagrama. Então, nós temos aqui a palavra gueira, cegueira, guincho, aluguel, amiguinho, zagueiro, esguicha, guichê, guia. Vocês irão procurar as palavras aqui. Bom, eu achei aqui a palavrinha aluguel. Então, eu vou circular aqui, aluguel, e vou riscar aqui aluguel, tá? Que mais? Olha aqui, ó, achei outra aqui, ó, guia. Então, eu vou circular, peraí, guia, vou circular então aqui, guia. E vou riscar a palavrinha guia aqui. Vamos ver se a gente acha mais. Aqui, ó, zagueiro. Então, vamos circular aqui, zagueiro. Opa, zagueiro. E vamos riscar zagueiro. Depois, nós temos gueura. Gueura tem? Gueira, né? Não, mas aqui... Não, é gueura, não é gueira, não. Gueura. Então, é gueura. Vamos circular gueura, né? Que é a branca do peixe, tá? Então, gueura é são as brânquias do peixe. Vamos circular gueura e vamos riscar aqui gueura. Depois, nós temos, vamos procurar mais palavrinhas, ainda falta guincho. Guichê, aqui ó, guichê. Guichê está aqui, vamos circular guichê e vamos riscar guichê. Depois nós temos aqui guincho, ó, guincho. Vamos circular o guincho e vamos riscar aqui a palavrinha guincho. Isto. Vamos procurar mais aqui, ó, cegueira. Vou ter que colocar de outra cor aqui, ó. Cegueira, tá? Cegueira e vamos riscar cegueira. Tá faltando esguicha e amiguinho. Aqui, ó, amiguinho. Achei amiguinho. Vamos riscar amiguinho. Agora está faltando o esguicha. Onde será que tá esse esguicha? Está aqui na primeira fileira, esguicha, ó, esguicha. Então, nós encontramos todas as palavras. E vocês conseguiram encontrar?
Vamos para a próxima questão, número 8. Complete com C ou cedilha. Nós aprendemos que usamos o C juntamente com a vogal E e I. Então, C e o Si. E eu uso o cedilha juntamente com as vogais A, O, U, que fica o Sa, o Só e o Su. Vamos completar aí usando o C, que é o Sé, e o Si, que não tem cedilha, ou o Sa, Só, Su, que tem cedilha. Lembrando que não começa a palavra com cedilha. Palhaço. Palhaço, eu uso o cedilha. Então, eu vou colocar o C e vou colocar o símbolo do cedilha lá, tá? Isto. Bagaço, eu também uso o C cedilha. Moço, eu também uso o C cedilha. Lembrando que aqui todas as palavras terminam com o só. E se terminam com o só, se tem o só, eu uso o C cedilha. Depois nós temos aqui maçã. Maçã, eu também vou usar o C cedilha. Macio. Macio, eu só vou usar o C. Céu. Céu também eu vou usar só o C. Cinema. Cinema eu também vou usar só o C. Olha só, são palavras que iniciam com C. Pode ser o C, pode ser o Si. Céu e cinema. Caçula, ao sul, eu vou usar o C cedilha. Cenoura, eu uso o C. Pedaço, eu vou usar o C cedilha. Laço, eu vou usar o C cedilha. Louça, eu vou usar o C cedilha. Número 9. Observa as terminações e passa as palavras para o plural. Então, nós sabemos que o plural são várias coisas e vem sempre acrescentando da letrinha S no final. E também aprendemos que existe vários tipos de escrita no plural quando eu vou passar aquela palavra. Então, aqui ele já está me dando uma dica. Todas essas palavras aqui, eu irei acrescentar somente a letrinha S. Então, a leoa, as leoas. O sapato, eu vou acrescentar a letrinha S. Então, vai ficar os sapatos, no plural. O cavalo, vai ficar os cavalos, no plural. O menino, os meninos. Então, neste primeiro exemplo aqui, eu vou acrescentar apenas a letrinha S para passar as palavras para o plural. Segundo exemplo, o avião, os aviões. Neste caso, eu vou acrescentar o ons. Então, eu vou tirar o ão e vou acrescentar ons, tá? No final da palavra. O leão vai ficar os leões. Então, os leões. O feijão vai ficar os feijões. Os feijões. O balão vai ficar os balões. Os balões.
Terceiro exemplo que ele deu, o girassol, os girassóis. Então, palavras que terminam com L no final, como ao, el, né, ol, il, vai ficar os, tá? Ou és, ou is. Então, vai depender do finalzinho da palavra. O anel vai ficar os anéis. Anéis, aí tá vendo que do el virou és. O quintal vai ficar os quintais. Então, o au já virou ais, transformou-se em ais. O papel vai ficar os papéis. Agora, próximo exemplo. O cobertor ficou os cobertores. Então, palavras que terminam aí com or vai virar ores, tá? No final. Então, o doutor, os doutores. O cantor vai ficar os cantores. O vendedor vai ficar os vendedores. Próximo exemplo, o bombom vai ficar os bombons. Então, eu vou tirar o M de mamãe e vou acrescentar o NS. Então, o jardim vai ficar os jardins. O trem vai ficar os trens. O funil vai ficar os funis. Então, agora palavras terminadas com il, tá? Então, o réptil vai ficar os répteis. Os répteis, que a gente fala, tá? Répteis. O projétil vai ficar os projéteis. Projétil é o nome dado a um objeto que nós vamos lançar para algum lugar. Igual eu gosto de brincar com arco e flecha. Então, eu vou lançar a minha flecha em algum sentido, né? Então, eu vou lançar um projétil, tá? Então, no lugar de eu falar flecha, eu falo projétil. Igual o estilingue ali, eu vou brincar de estilingue e vou colocar a pedrinha ali para poder lançar, né, aquele estilingue numa fruta. Então, eu vou lançar um projétil. Então, no lugar de pedra, eu falo projétil, tá bom? Vamos para a próxima questão. Número 10. Complete com uma ação do verbo no presente, passado ou futuro. Nós aprendemos que um verbo que está no presente é uma ação que está acontecendo naquele exato momento. Um verbo que está no passado é uma ação que já aconteceu ontem, de manhã. Um verbo que está no futuro é uma ação que ainda vai acontecer. Então, acontecerá amanhã, à tarde. Nestas frases aí, vocês irão completar com uma ação de um verbo no presente, outra no passado e outra no futuro. Então, pode ser que vocês tenham colocado um verbo aí que não seja esse da professora, mas se está correto, se é um verbo que está no presente, o outro está no passado e o outro está no futuro, está correto, não precisa mudar, tá bom? Então, eu escrevi aí, ó, a cozinheira faz o que com a comida? Qual que é o verbo de ação aí que eu posso colocar? A cozinheira prepara a comida. Então, eu coloquei um verbo no
presente. Prepara, que vem do verbo preparar. Ó, preparar. Olha o ar, a terminação do ar, tá? Então, a cozinheira prepara a comida. O dentista arrumou os dentes. Quer dizer que ele já arrumou os dentes. O verbo arrumar, do ar. E o jardineiro? O jardineiro molhará as plantas. Quer dizer que ele ainda vai molhar. Então, molhará. Então, eu vou colocar desta forma. Na número 10, então, vai ficar deste jeito, né? A cozinheira prepara a comida, do verbo preparar. O dentista arrumou os dentes, do verbo arrumar. O jardineiro molhará as plantas, do verbo molhar. Então, prepara está no presente, significa que agora. Arrumou, significa que é no passado, tá? Então, ele arrumou os dentes, o dentista arrumou os dentes da pessoa. E o jardineiro molhará as plantas. Molhará significa no futuro, ainda vai acontecer. Vamos para número 11. Nós temos aí, então, os verbos nadam no presente, nadaram no passado e nadarão no futuro. Lembrando que no futuro, nadarão sempre vai terminar com ão, o a, o e o tio no a. Então, a professora já riscou aqui os verbos que a gente escreveu, que vem aqui como exemplo. Vamos agora encaixar os outros verbos aqui. Então, vamos lá. Vamos para o verbo, então, jogam. Isso, do jogar. Verbo jogar, jogam, tá? Então, vamos escrever jogam no presente. Quer dizer que está acontecendo agora. Jogam. No passado, quer dizer que eles jogaram. Então, no passado, jogaram. E no futuro, jogarão. Ó, jogarão. Vou riscar aqui o verbo jogar, porque nós já escrevemos ele aqui no passado, no futuro e no presente. Então, vou riscar aqui para não confundir. Vamos escolher outro verbo, o verbo pular. Verbo pular, eu tenho aqui no presente, pulam. Eu tenho no passado, pularam, e eu tenho no futuro, pularão. No presente, eu vou escrever pulam. Pulam, tá aqui, pulam. No passado, eu vou escrever pularam, quer dizer que já pularam. E no futuro, pularão, quer dizer que ainda vai pular, não pulou ainda, pularão. Vamos riscar, então, os verbos aqui, ó. Pularão, pulam e... Cadê o outro? Pularam, isto. Vamos para o próximo verbo. Próximo verbo é o verbo chupar. Chupar, eu tenho aqui chuparão no futuro, chuparam no passado e chupam no presente. Então, vamos escrever aqui, ó. Chupam. Eles chupam sorvete. Então, chupam. Depois, nós temos o passado. Eles chuparam sorvete. Chuparam. E nós temos o futuro. Eles chuparão o sorvete. Vamos riscar, então, os verbos aqui. Chuparão, chuparam e chupam. Sobrou qual? Sobrou o verbo chegar. Ó,
chegam, chegaram e chegarão. Então, eles chegam no presente. Chegam no presente. Vamos escrever aqui, chegam. Chegam. Depois eu tenho no passado aí, ó, chegaram. Eles chegaram, chegaram. E depois eu tenho no futuro, eles chegarão, chegarão, tá? Então, na dúvida, acrescente uma frase no verbo, que vocês saberão conjugar os verbos, tá? Se eles estão no presente, se estão no passado ou se estão no futuro. Vamos riscar então aqui os verbos chegarão, chegam e chegaram. Bom, então ficou assim: verbos conjugados no presente, no passado e no futuro, tá? Número 12, forme palavras com ar, ir, ur. Então, resposta pessoal, porque existem várias palavras com ar, pode ser no começo, pode ser no meio, pode ser no final, tá? Então, tem que ter aí, né, o som do ar, tá? O som do o som do ir, o som do or e o som do ur quando eu vou pronunciar. Bom, boas férias! Terminamos a revisão de português. Vamos agora para a revisão de produção de texto. Número 1. Faça um cartão postal para alguém especial. Então, você vai escrever e desenhar neste cartão postal para alguém que você considere ser especial na sua vida. Então, nessa parte aqui, você irá fazer um desenho, tá bom? Um desenho. E aqui você vai escrever a mensagem para a pessoa que você vai enviar este cartão postal, tá? Então, lembrando que o cartão postal, os desenhos, né, que vem no cartão postal são desenhos de alguma coisa que marca aquela cidade, tá? É algum ponto turístico daquela cidade. Então, você vai fazer um desenho, tá? Que você considere especial esse desenho, que te chame a atenção de uma determinada cidade e vai escrever o nome da pessoa aqui para quem você vai enviar uma pequena mensagem, assinar o seu nome. Nessa parte aqui é o selo, você pode fazer um desenho do selo, tá bom? E aqui vem o CEP, você também pode inventar o CEP. Número 2, de acordo com a imagem, faça um texto sobre o motivo dos amigos da Mônica estarem carregando ela e festejando. Não esqueça de colocar o título da história e fazer parágrafos. Então, você vai usar sua criatividade e inventar uma história cujo nós temos aí os personagens da turma da Mônica. Por que será que a Mônica está sendo carregada aí pelos seus amigos? O que será que eles estão festejando? Então, pense, coloca a cuca para pensar e faça o seu texto. Lembrando que no texto tem que ter o título da história e tem que fazer parágrafos, pelo menos 3 parágrafos. Numa história tem que ter começo, o meio da história e o final da história. Lembrando que não é para escrever história de 3 linhas, não, 4 linhas, 5 linhas, nada disso, tá? Então, faça uma história com começo, meio e final, mas utilize pelo menos aí umas 10 linhas, tá bom? Então, vamos colocar a cuca para pensar, tá?
Vamos imaginar aí o lugar que a Mônica está, o que eles estão festejando, por que eles estão nessa alegria toda, tá? Então vamos usar aí a nossa criatividade e inventar um texto bem legal. Adivinhas natalinas. Vamos agora para o que é. Dizem que em noite de Natal ele distribui presentes. Então nós temos aí o costume, né, de brincar de amigo secreto aí durante o período do Natal, no final de ano, a troca de presentes, né? E nós temos, né, uma pessoa que distribui aí, né, esses presentes natalinos na noite de Natal. É o símbolo aí do Natal. Quem que é essa pessoa? Papai Noel, isso mesmo, é o Papai Noel, tá? Que distribui os presentes, tá? Então, lembrando que nós não vamos entrar em religião, tá? Então, isso aqui é um costume, né? Que aí a gente vê durante os anos, que no final do ano tem-se esse personagem do Papai Noel que entrega presentes no Natal. É o símbolo aí, tá bom? Opa, Papai Noel. Noel. Isto. Número 2. E o meio de transporte usado pelo Papai Noel? Então, né, o Papai Noel, ele utiliza um meio de transporte, a gente vê muito aí nos filmes, esse meio de transporte usado por ele, tá? Então, qual é o nome deste meio de transporte? É o trenó. Isto. Nela colocamos lindas bolas coloridas. Então, na época do Natal, nós utilizamos aí vários enfeites natalinos. Então, tem pessoas que utilizam. Tem famílias que colocam esse enfeite. Outras famílias não colocam esses enfeites, tá? Como é que é o nome dele? É a árvore. De Natal. É o mês do Natal. Qual mês que nós comemoramos o Natal? O mês, de acordo com o nosso calendário, é o mês de dezembro. Ele é montado para lembrarmos do nascimento de Jesus. Então, geralmente monta-se para a gente lembrar o nascimento de Jesus. Monta o quê? O presépio, tá? Então, o presépio é uma ilustração de como que foi o nascimento de Jesus, tá? Algumas pessoas utilizam para enfeitar suas portas. Então, tem casas que as pessoas colocam na porta este enfeite. É a guirlanda. É um tipo de pão recheado com frutas cristalizadas, muito apreciado no Natal. Então, a gente come bastante o panetone. Tem gente que gosta, né? Tem gente que não gosta. Então, é um tipo de prato aí que as pessoas fazem no Natal.
E o que todos gostariam de ganhar na noite de Natal? Então, as pessoas, elas gostam de ganhar presentes. E o maior presente que a gente pode ganhar é o amor, tá? É o amor que nós podemos ganhar e distribuir com o próximo. Então, devemos ter mais amor uns com os outros, tá? Esse é o maior presente que podemos ganhar no Natal. Terminamos a nossa revisão de produção de texto. Lembrando que a avaliação de produção de texto, vocês irão produzir um texto sobre como foi o ano de vocês. Como é que foi esse ano? Vocês irão contar, tá, para a professora como que foi este ano. Acontecimentos importantes que aconteceram com vocês durante este ano, que você achou legal, o que você não achou legal que aconteceu esse ano. Então, você vai escrever um texto falando como foi este ano para você. Você vai fazer a leitura do texto na segunda-feira para a professora, né, na hora, ou na terça, vai depender do dia que você for fazer a sua avaliação de português. E tira a foto e envia para a professora, tá bom? Então, vocês irão fazer um texto falando como foi o seu ano, tá? Então, escreva informações neste texto, como que foi o seu ano de 2020. Um texto não é para escrever frases, tá? Não quero 2 linhas, 3 linhas. Eu quero um texto com pelo menos 3 parágrafos, o começo, o meio e o final. Beleza, então? Bom, vamos agora fazer a correção no caderno de português.